Está começando o programa Conversando sobre Religiões Afro, um espaço de diálogo, cultura e fé para fortalecer o conhecimento e quebrar preconceitos. Sete vezes cantar, sete beiras abrir, sete ponteiras do mar. Sete cores por vir, sete mares em um, com a força de Ogum. O amor de Iemanjá, o mistério da sereia e a lua que mareia. Sete ponteiras do mar, sete ponteiras do mar. Sete vezes cantar, sete beiras abrir, sete ponteiras do mar. Sete cores por vir, sete mares em um, com a força de Ogum. O amor de Iemanjá, o mistério da sereia. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Estou aqui com vocês pela primeira vez, me chamo Vanessa Presoto, sou jornalista e vou conduzir o programa de hoje. Um programa muito especial, porque hoje a gente vai falar de um mês que está entrando aí, muito importante para a espiritualidade, com duas forças bem marcantes aqui para nós, que é o mês de Xangô e também de Bará. Duas forças que nos fazem refletir muito sobre justiça, responsabilidade, escolhas e também caminhos. E a gente está aqui, claro, com a nossa mãe, Neisa Pedretti, da Tenda Ogum Rompimato, que vai falar com a gente sobre essas duas forças, fazer a gente refletir, tirar as nossas dúvidas. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas sobre essas duas forças. Mãe Neisa, seja muito bem-vinda. Boa noite, Vanessa, boa noite, João, boa noite a todos que estiverem nos ouvindo. Então, vamos lá, vamos ver o que você tem para me perguntar aí hoje. Neisa, vamos começar falando por que essas duas forças são tão importantes para as religiões de matriz africana. Na verdade, assim, Bará é do mês de junho, dia 13 é dia de Bará, né? Então, é uma das divindades dos caminhos, é uma das divindades de respostas, de comunicação. Ele é muito misturado à linha de Exu, mas ainda assim tem umas certas diferenças. Qual é o contexto de movimentos nessa época? Porque abertura de caminhos, movimentações, porque Bará é isso, é movimento. Bará é ação, Bará é resposta. Né? É uma das divindades que nos dá as direções dos caminhos. E Xangô, na verdade, é a lei divina. Xangô é a resposta de nossas ações, resposta de nossas atitudes, é a colheita da nossa plantação. Então, querendo ou não, ainda que eles sejam totalmente duas divindades diferentes, trabalham muito bem nas nossas aberturas de caminhos, nas nossas percepções, nas nossas construções, principalmente na estrutura, porque Bará também é estrutura. Ele é caminho, ele é o guardador das nossas portas, dos nossos templos, então isso tudo já traz para nós uma outra estrutura, uma outra firmeza. Olha só. Inêsa, o Xangô é conhecido como orixá da justiça. Por quê? Sim, orixá da justiça. Na verdade, a maioria de nós costuma falar dessa forma. Xangô é o orixá da justiça. Eu já tenho uma outra colocação sobre isso. Ele não é só o orixá da justiça. Ele é o orixá das respostas divinas. Ele é a misericórdia, a bênção após a misericórdia. Então, eu diria que ele é a reação dos teus movimentos. Bará movimenta o teu caminho, Xangô constrói o teu caminho, de acordo com as tuas ações e tuas movimentações dentro dessa caminhada. Bará é o comunicador, Bará é o mensageiro, Bará é o protetor, mas é o caminho. E no caminho entra a linha de Xangô. Xangô é a resposta das nossas ações, das nossas movimentações. Tudo aquilo que tu tem dentro do teu livre-arbítrio, a tua permissão, é alcançado através de Xangô. Entendi. E o Xangô, ele traz aquela questão da cobrança, dos acertos, tem muito disso, né?
A gente tem às vezes a gente coloca essa condição dos acertos de conta. A justiça divina nas mãos de Xangô, é a ação e a reação. Vem a cobrança daquilo que tu te movimenta. Tuas ações, tuas palavras, teus movimentos, tuas atitudes são a resposta de Xangô perante o sagrado, perante o divino. Uhum. Quer dizer, Deus nos deu o livre-arbítrio, ele nos permitiu o livre-arbítrio. Xangô é a conclusão do livre-arbítrio. Então, se você movimenta as tuas ações, tuas atitudes, tua coragem, tua força, tua determinação, teu foco, Xangô é o movimento disso, é a resposta disso. E quando se fala em cobrança espiritual, as pessoas falam muito disso, né? E também tem muito medo disso. Eu diria que o medo tem aquele que não sabe o que está fazendo, porque apesar de, humanamente, a gente não ter ciência muito de quais são as nossas ações ou atitudes dentro daquilo que cabe, eu não vou negar que as cobranças são aquilo que nós, como seres humanos, não aceitamos. Então, quer dizer, é natural as cobranças espirituais ou divinas. Uma ação errada tua dentro do meio espiritual, isso vai ser cobrado. Uma ação errada tua dentro do meio humano, tu também vai ter a conta para acertos. Conforme tu anda na tua estrada, se tu usa um sapato de salto e o sapato de salto te dá calo e você não pode usar, você vai usar, o problema daí é teu, né? Foi você que procurou esse meio. Essa Então, lei são do retorno, a consequências. lei do retorno existe, né? É para qualquer coisa, não só para espiritualidade, né, Neisa? Todos os segundos, todos os dias da tua vida. Lei do retorno é a resposta imediata das tuas atitudes. Não existe, apesar de que todo mundo diz assim, você vai fazer algo contra alguém. Eu já não acredito muito nisso, apesar de que a gente sabe que o ser humano ele é vingativo e tem sentimentos ainda não equilibrados. Então, é natural acontecer esse tipo de situação. A lei do retorno é a tua ação traz para você as reações da tua movimentação na vida. Se tu deixar a porta aberta, que é uma explicação que eu sempre escuto do amigo na casa, ele sempre diz, ó, se tu deixar a porta aberta, o ladrão entra. Se tu fechar a porta, ele vai tentar arrombar. Então, aí a ação dele, o acerto é com ele. Então, querendo ou não, nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Como eu me movimento no meu pensamento, no meu agir, no meu falar, no meu sentir e em todas as nossas situações. Porque todos os nossos sentidos são ligados às energias. E esses sentidos, se não equilibrados, eles vão nos trazer consequências. Realmente, ele já me falou também que muitas coisas que acontecem são porque a gente deixa a porta aberta. Então, eu vou lá e vou reclamar, por que isso, por que aquilo? Mas e você? Deixou a porta fechada ou deixou a porta aberta? Exatamente. E o que é a porta aberta? A porta aberta, raivas, mágoas, ressentimentos, tristezas, angústias, tudo isso faz com que você baixe a sua vibração energética e a tua porta vai ficar aberta, com certeza. Então, aí tu tem as vibrações externas. Energias que vêm de pessoas. Pessoas que gostam, não gostam, desgostam, pensam ruim ou praguejam de alguma forma ou fazem alguma coisa e tu tá ali exposta a esse meio. Então, não estás tão somente exposta às ações e atitudes humanas, mas também à espiritualidade. Porque ainda que a gente tenha uma espiritualidade de luz, a gente também tem que se cuidar das energias baixas, de vibrações baixas que a gente permite que adentrem o nosso meio. Tem que tomar cuidado disso. Inês, ainda sobre o Xangô, né? Como a gente aproveita a energia dele nesse mês, né? E também todos os outros meses, para trazer mais equilíbrio, né? Trazer coisas boas para nossa vida. Xangô, na verdade, é dia 24 agora de junho, que é comemorado o Xangô. Para a maioria, dentro do sincretismo, é São João Batista. Então, querendo ou não, essa movimentação de Xangô é uma linha direta das verdades, das lutas, da imposição, da colocação que você tem que fazer na tua vida. Então, qual é o motivo de você trazer essa vibração energética contigo? Autoconfiança, segurança, perseverança, foco, determinação e acreditar naquilo que você sabe que tu pode e que tu consegue. Eu diria que essas movimentações fazem as tuas energias com Xangô se estruturar ainda muito mais. Porque além de Ogum, que entra com a linha de coragem, com a linha de abertura de caminho, Xangô é estrutura. Xangô é firmeza, Xangô é determinação. Não basta eu ter coragem e não saber para onde ir. Eu tenho que ter coragem, mas eu também tenho que abrir as portas que eu quero. Independente, eu tenho que fazer essas movimentações. Que aí entra o contexto dos caminhos. Caminhos entra Bará, Bará entra movimento, comunicação, as mensagens, as atitudes. Xangô entra nas metas, nos focos.
Então, quer dizer, todo mundo tem suas complicações diárias, todo mundo tem a sua mente atordoada. Até hoje eu estava falando com uma moça, e quando você tem um certo problema, que eu diria que é material, e que ele automaticamente ele vai se resolver de um jeito ou de outro, não adianta eu dizer isso, vou dizer, não, a Neisa disse que vai resolver, então vai resolver. Não, eu tenho que ter atitude. A minha atitude é movimento. O movimento é a determinação que eu preciso ter, que vem da linha de Bará. É saber o que eu posso e o que é meu. Porque a questão é assim, não é porque Bará abre caminho, porque Bará é o comunicador, porque Bará é o mensageiro, que está tudo certo. Tenho que ver se eu estou certo nessa linha. Se as minhas movimentações também estão certas nessa linha. Então, isso vai acontecer dessa forma. Quanto mais eu aproximar dentro de mim a minha fé, o meu foco, o meu positivismo, que entra aquela frase que você estava falando antes lá, que as pessoas perdem a fé na religião. E não é na religião, elas não perdem a fé na religião, elas perdem a fé nelas. Porque a partir do momento que você deixa de desacreditar em você, o Deus que você julga que existe na tua vida, ele não mais está ali, porque é você que não está acreditando. Mas o que tem a ver? Tem a ver, porque se você não confiar em você, você não confia em Deus. Porque Deus é parte de tudo na tua vida, seja em você ou seja em tudo que tu habita. Seja na tua natureza ou na tua construção. Então, quando eu digo, nada dá certo na minha vida, é Deus ou é você. As pessoas, elas confiam muito pouco em si mesmas, né? Quase nada. Eu sou exemplo disso. Quase nada. O engraçado tipo, é como você coloca essa colocação, tipo, você é uma pessoa que tem todas as aberturas possíveis, todas as capacidades possíveis, toda a condição de dizer assim, eu sou capaz, eu posso e muito mais ainda. Mas ainda com as coisas acontecendo na tua vida, você ainda entra numa negativa. Então, quer dizer, a tua fé que tem que ser avaliada, como você está olhando a tua fé. Eu sei que tem dias difíceis, seja para mim, para você ou para qualquer um. Nem todo mundo no maior pedestal que ele existe não vai ter dias só de glórias, ele vai ter dias difíceis, sejam por causa do seu emocional ou por causa do seu estrutural. E principalmente na matéria, boa parte das pessoas não consegue entender isso. Eu tenho um problema financeiro. Sim, eu tenho um problema financeiro. E se eu ficar ali dizendo para mim, não consigo, não dá certo, não abre porta, tu vai abrir porta o quê? Se você mesmo tá fechando todas as possibilidades. Primeira coisa, apazigua a mente ali, não deixa ela acelerada, porque a mente acelerada não abre porta. Ela não dá visão para você, ela não dá condição, ela não dá estrutura. Quando você negativa as tuas ações, elas também não vão se movimentar. Parece um conto de fada. Então, quer dizer que eu vou lá e vou botar um cadeado na porteira. Exatamente, você bota um cadeado na tua vida. Você fecha a tua vida, você fecha a tua condição e tua permissão. Porque tudo na vida, tudo na humanidade, tudo na matéria pode ser mudado o tempo todo. O problema é como nós aceitamos isso. Porque às vezes, assim, eu tô tão acomodada, tão acostumada com o que eu acho que é meu, que eu não percebo que eu não estou na história minha, no meu caminho, naquilo que me cabe. E quando as coisas mudam e dão uma mudança, aí desaba, a maior parte das pessoas desabam. Nossa, parecia que era tudo que ela tinha. E de repente dá só uma viradinha na vida e ela descobriu que tudo aquilo que ela pensou que tinha não era nada. Porque tudo que se movimenta na vida dela é muito maior. E para você ver como, ainda que nós tenhamos dificuldades, quando tem as divindades dos caminhos, que são Bará, Xangô e todas as energias, quando você sabe lidar com isso, você sabe entender que todas elas passam, todas elas mudam o tempo todo. Agora, o que atormenta, o que deixa nós enterrados, o que deixa nós estagnados na vida é o que está na nossa mente, que perturba a nossa paz, que não deixa as coisas acontecer. É fácil cuidar disso, não é difícil. Neisa, hoje se fala muito em depressão, né? Depressão existe. Sei lá, já tô perdida, mas boa parte, não sei se metade da população brasileira aí é depressiva. Na tua opinião, tem muito a ver com questão de espiritualidade? Tem 2 tipos de depressão. Tem a depressão externa, que é aquela que é uma sobrecarga do externo, aquilo que as pessoas às vezes não conseguem digerir no momento delas, então elas entram num enclausuramento mental muito difícil, mas tem a interna. A interna também é aquela que é muito mais difícil de curar, porque ela vem sim com vestígios, com resíduos de situações dessa vida e da outra, tipo espiritual também. Então ele tem que ser tratado espiritualmente. Se você não tiver o auxílio, porque você vai ver pessoas assim que têm depressão, mas que elas logo ressurgem e fazem a volta. Mas tem pessoas que têm uma depressão interna
que é uma dor interna, que é um sofrimento interno. Ela vê que ela só tem tudo que agradecer, ela vê que está tudo certo, que a vida dela não tem nada de errado, mas aqui dentro está quebrado, tem algo dentro dela que ela não consegue, e isso é espiritual. Então tem que ser feito tratamento espiritual, limpeza espiritual e com muito cuidado para a pessoa não se afundar ali mais ainda. Porque é muito fácil de você tentar ressurgir, tá em alto mar lá, caiu do barco, que nem diz o outro, e o pulmão tá pesado, não tem mais força no corpo. É mais ou menos isso. A pessoa está presa internamente, ela não tem como, ela vê tudo aqui fora, mas ela não sai daqui de dentro. Então, isso é uma questão espiritual que tem que ser tratada, claro que com auxílio também de médicos, seja uma ou seja outra, mas a maior deficiência da pessoa é espiritual. É aquilo que ela vem com resíduos, ela vem com uma linha kármica, e ela tem que entender esse meio aí, porque nem sempre é dessa vida, às vezes é de outras existências e ela tem que ser tratada dessa forma. Você mesmo observa quando eles chamam você de sol, se você observar. Tua luz é imensa, é enorme, mas você oculta ela dentro de você, você apaga ela dentro de você, mesmo você sabendo que você tenha isso. Então, querendo ou não, não é feio dizer, ó, eu tenho depressão. É feio eu dizer que eu não tenho e eu não pedir ajuda. Eu não entender que esse meio é uma necessidade básica hoje das pessoas. E eu acho que isso é importante ser respeitado, ser ouvido, porque é uma doença, assim como a ansiedade. A ansiedade, as pessoas dizem, a ansiedade é fricote, depressão é fricote. Não, não é. São doenças, e são doenças que afetam a alma da pessoa e o espiritual dela. Pesquisa aí para nós, quanto por cento da população brasileira hoje tem depressão? Só para nós tirar essa curiosidade aí. Acho que é uma das doenças há mais de 3 anos, em maior quantia, viu? Tem muito, né? Muita gente. Mas a depressão e a ansiedade hoje tá... E principalmente a ansiedade também. A depressão e a ansiedade procura. Mas pelo que eu sei, a ansiedade aumentou muito depois da Covid. Da Covid. Uhum. Porque, na verdade, ali a maioria se deparou com morte. Tempo acabando, encerrando, medo, insegurança. E tu pode ver, a maior parte das ansiedades são inseguranças, são medos. Porque a ansiedade é daquilo que eu não resolvi, do medo que eu tenho de capacidade, de um futuro que eu não quero esperar. Tipo, eu tenho medo daquele futuro não acontecer. Então, é a nossa pressa de fazer as coisas, tipo, pular essa fase de uma vez, e isso causa uma certa aflição nas Eu pessoas. tenho muita ansiedade. Eu faço uma coisa e eu já quero... Tipo, eu te mandei uma mensagem. Não E aí responde. eu fico com ansiedade de saber o que tu vai me responder. Uhum. Tipo, nesse sentido, sabe? Vamos ver aqui. 100 dessas pessoas têm ansiedade, depressão. Segundo a OMS, a ansiedade da população mundial aqui, né? 5%. Aproximadamente 1 em 4 pessoas. Mas é uma grande quantia, 5%. No Brasil, 10%. É uma grande quantia. No Brasil é mais alto. E esses últimos 3 anos, mais, eu acho que uns 4, 5 anos, o que mais tem o pessoal é a ansiedade. A ansiedade veio já da Covid aí para frente com muito mais força, mas a depressão já é muito mais tempo, com uns 4, 5 anos mais ou menos, que ela está num patamar bem maior. E as pessoas adoecem. 9,3% da população, cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil têm depressão. Então, isso tem que ser tratado, ser respeitado, ser cuidado. E muitas pessoas têm depressão e nem têm ideia de que é a depressão que tá afetando ela em maior parte das situações. Trava muito a vida das pessoas. A depressão, ela às Você vai vezes ver ela acaba com a é. vida. Assim, a depressão ela acaba com a vida de muita gente. Muita gente tira a vida. Muita gente se acaba no famílias, trabalho, vai pra famílias rua. se acabam. Então, realmente tem que procurar ajuda. Médico, psicólogo, espiritualidade, e os dois juntos fazem muito bem. Eu falo sem vergonha que eu passei muito por isso. E eu fiz as 3 coisas. Só que a espiritualidade me ajudou muito. E realmente, na casa, o seu próprio Tiriri me falou: você não pode tirar o remédio. Tu precisa disso. Então, só a espiritualidade, ela ajuda, Ela ajuda mas você a ela entender se quem você é. complementam. Mas você precisa ter o medicamento para ajudar você a entender
esse termo de quem eu sou, porque se você não tiver esse tempo de recuo, você não consegue. Ele sempre falou, eu quero tirar esses remédios, mas ainda não dá. É. Porque a gente precisa entender que a gente não é de ferro. Se precisa tomar remédio, se precisa ir na espiritualidade, tem que ir. O que importa é a gente A ficar bem. espiritualidade ajuda você a entender o teu caminho. O porquê desse tombo, o porquê dessa dificuldade, o porquê dessa questão. Porque às vezes assim, nós criamos barreiras onde não tem. E os porquê dentro da espiritualidade é entender o que eu posso, o que eu faço e como eu me movimento. Porque às vezes eu quero tal situação que ela não está dentro da minha luta, nem da minha busca, nem da minha capacidade. Agora, se talvez eu queira aquilo e eu me esforço um pouquinho mais, passe um pouquinho dos meus limites, exija mais de mim, que é um pagamento também meio pesado, eu vou ter aquilo, mas com árduo preço. Então, eu tenho que aceitar o que eu posso alcançar, o que eu posso viver e da forma que me cabe. E isso não fala de limitação ou de menos ambições. Acredito que o ser humano, sem as ambições, as metas, os focos, ele não consegue lado nenhum. Ele vai ser alguém que não tem rumo na vida. E a gente percebe isso em muitas pessoas. Que, na verdade, assim, elas querem uma situação onde elas não fazem a busca exata. Não adianta você dizer, eu sou boa, eu trabalho, faço isso, eu quase me mato. Não é para você se matar, é para você entender que você tem que buscar aquilo de acordo com a sua capacidade, com o seu mérito, porque é bem fácil você fazer uma soma maior e achar que se tu gastar 10 e ganhar 9, vai estar de boa. Não vai, não. Então, você tem que ter um certo cuidado no que eu posso, no que eu devo e no que é de meu direito. Eu vou entrar numa crise porque eu gosto desse tipo de situação e eu acabo não alcançando. Eu só não alcanço o que eu não quero. Eu só não vou atrás daquilo que eu não quero. Então, isso são limitações que eu crio para mim. Mas muitas vezes também tem aquilo que, né, que eu aprendi muito com a espiritualidade, que nem tudo acontece como a gente quer, e a gente às vezes não entende e fica frustrado. Eu faço, Frustrado. que nem tu falou, eu faço isso, trabalhei tanto, fiz aquilo, e deu tudo errado. E por quê? Depende, né? Então, é para aprender, por algum motivo é. Se você fez tudo, se esforçou, esse era o teu papel. A questão não é porque eu vou plantar uma semente de milho hoje que amanhã eu vou lá colher a espiga. Ela vai ter um resultado, ela vai ter um tempo. E às vezes tudo aquilo que tu movimentou que hoje te parecia que não te deu resultado, daqui a um tempo vai te dar um resultado ainda melhor do que tu estava esperando. O problema com nós é o tempo. É como se, para morrer, você vai estar doente, amanhã você vai morrer. Eu acho que todo mundo vai recuar, nossa, né? Mas a questão é assim, a gente vive como se fosse fazer isso. Então, o tempo não tem que ser dessa forma. O tempo tem que ser vivido, degustado, saboreado, que nem diz o outro. Não é nessa urgência de movimentação. Você movimenta as tuas coisas há muito tempo. E as respostas ainda estão por vir. Ainda que você me diga assim, nada deu certo, algumas coisas se movimentaram em queda, mas eu diria que tudo foram transformações. Seu Tiri mesmo diz, é do caos que se faz as glórias e vitórias. Então, quer dizer, quando a gente acha que está tudo difícil, é que as mudanças nós estão acontecendo. O problema é nós não conseguir suportar algumas coisas. O problema é o processo. O Processo. pior de tudo é o processo, não é nem a dificuldade, nem a vitória, é o processo, porque é aquela coisa assim que às vezes, coisa de 1 minuto, parece que são horas. Exatamente. Porque o processo é demorado, tu não entende o que está acontecendo, tu não entende o porquê. Por exemplo, eu muitas vezes fico me perguntando, por que Talvez isso, não deva por que se aquilo? perguntar. E só que as pessoas se perguntam. Porque se tu fica se perguntando, tu fica questionando uma coisa que é inquestionável. Porque se tu plantou o milho na terra, cedo ou tarde ele vai ter que dar. Se ele não dá uma espiga, meia espiga vem, pelo menos. Alguma coisa tu vai Alguma colher. coisa vem. Então, você só tem que entender que o tempo não tem que ser sacrificado e nem desesperador dessa forma. Porque daí o que acontece? Quando a colheita vem, tu não tá boa para aproveitar. Tu não tá ali de cabeça aberta ou de coração aberto para aproveitar. Então, é isso que nós temos que entender. E eu acho que esse mês fala tudo disso. Sim. Fala de eu me escolher, fala de eu me curar, fala de eu enaltecer a minha capacidade, a minha força. Quando tu fala de barato, fala de comunicação. Eu tenho que me comunicar comigo, eu tenho que me comunicar com o externo, eu tenho que fazer as minhas diferenças, tenho que fazer meus caminhos, porque são as respostas de tudo que é divino. Ele é aquele que nos protege nas nossas porteiras, casas, templos, caminhos.
Mas as nossas portas internas também, ele é aquele que diz, ó, o caminho é teu, a estrada é tua, se deu certo, deu, se não deu, vamos de novo, você baixou, vamos levantar, é assim que funciona. Quando eu não equilibro esse meu pensamento, eu não vou para frente. Eu diria que há um tempo atrás eu nem esperava a pessoa terminar a fala dela, o começo já me irritou e eu já vinha para frente com essa situação. Então, hoje eu paro e fico ouvindo. Então, quer dizer, às vezes é muito melhor você ouvir o contexto da história da sua vida ou das histórias que vêm até você, antes de você criar uma barreira, antes de você criar uma situação negativa. Porque às vezes daquela história você faz um ponto positivo na tua vida. Em tudo você faz isso. Então, quando se fala de Xangô, você fala porque Xangô é assim, ó, é a mesma forma que tu fale, você tem que entender que todas as energias têm o lado positivo e o lado negativo. Se eu trabalhar a linha de Xangô no meu lado negativo, não vou ser só uma pessoa egoísta. Eu vou ser uma pessoa perdedora, que dá sempre com os burros na água, que nem diz o outro, e além de tudo culpa o outro. Sempre vai ter isso. Eu vou estar fazendo as coisas erradas e ainda vou julgar que é o outro que está fazendo, não que sou eu. Então, quando tu fala de Xangô no lado positivo, tu fala de mérito, tu fala de conquista, tu fala de estrutura, tu fala de vitórias. Então, é isso que nós temos que cuidar dentro das nossas energias, das polaridades dela, do que eu estou vibrando com essa energia. Porque ela vai me dar resposta daquilo que eu estiver vibrando. Então, é bom tomar cuidado com elas. Se eu vibrar com bará, não posso, não consigo, nada dá certo na minha vida, senta ali e espera a morte chegar, porque não vai mesmo. Não vai acontecer. Então, são movimentos. É um mês de movimento, é um mês de negociação, é o mês da abertura, é o mês de negócio, é o mês de ideias, planejamentos. Então, as pessoas têm que aproveitar. Já entramos no ano com o Xangô, com o Ogum e Yansan fazendo todas essas movimentações de caminho, de trazer ideias novas. Estamos com o Oxóssi dentro da linha de prosperidade, então nós temos que focar toda essa energia. Agora, quando eu negativo, não só os meus pensamentos, as minhas atitudes e tudo no meu externo, depressão é brincadeira. Porque daí a queda não acerta. Para nós encerrar aqui a questão do Xangô, né? Voltando a falar de Xangô, depois a gente vai para Bará. Eu queria que você falasse para gente questão das oferendas, né? Que é importante a gente trabalhar também com oferendas nesse mês, né, Neisa? Eu digo assim que, como a gente é da religião, a tendência é todos os dias você tá fazendo uma oferenda. Seja de uma oração, de uma firmeza de vela, de um copo de água, seja de fazer o altar ficar florido, ou de você fazer uma malá para os orixás, toda nessa linha é uma oferenda. Ah, mas eu não tenho tudo isso. Mas às vezes, tu acendendo uma velinha, colocando uma fruta que vibra energia, colocando uma erva que vibra energia, é uma oferenda. Servir um café para preto velho é uma oferenda, é uma energia, é uma movimentação dentro da tua vida. Então, isso é muito importante. Então, todos os dias de nossa vida tem que ser feito. Ó, agora nós entramos no mês que nós temos que fazer oferendas de caminho. Eu diria que fazer boas oferendas para Bará seria interessante. Como que eu vou fazer uma oferenda para Bará? Bará é uma divindade, né? É o Senhor dos Caminhos. E se eu estourar um bom cesto de pipoca ali, por exemplo, fazer uma boa quantia de pipoca, colocar umas balinhas de mel, por exemplo. Eu vou estar movimentando as minhas energias, principalmente minha prosperidade no caminho. Tem gente que trabalha várias oferendas. E se nós fosse falar de oferenda, tem muitas coisas, só de colocar a oferenda. Eu diria uma mais simples. Você vai lá e firma uma vela para Bará, fora do caminho, faz no caminho, porque Bará você serve no caminho. Fora de casa. Ou na sua porteira. Fora de casa, no caso, né? Exato, ou na sua porteira. Então, é importante cuidar dessas movimentações de energia, porque vai te dar essas estruturas. Não importa se eu fiz um banquete, se eu fiz a melhor oferenda para ele, mas se eu fiz uma oferenda que veio dentro das minhas possibilidades, dentro do meu coração, e agradecendo aquele caminho, pode ter certeza que te dá mais resultado ainda. E para Xangô? Para Xangô, eu faria um bom quiabo, de preferência um banho de quiabo. Acho que esse mês é interessante. Um bom banho de quiabo. Vai lá, pica uma boa quantia de quiabo, de 13, 21 quiabo. Coloca lá 1 litro de água, meio quilo de açúcar, eu diria. Vai ficar bem estranho o banho, mas é bom fazer porque ele dá uma movimentação, dá uma força, dá uma estrutura no caminho. Vou fazer uma oferenda para Xangô, eu faço quiabo também. Faz uma farinha lá para ele bem preparada, coloca o quiabo, prepara ele como precisa. Acho que foi um dos amalás que a gente fez
das oferendas que a gente fez no começo do ano passado, se não me engano. Então, eles têm que ser movimentação. Mas se eu não tenho como fazer uma malá, fazer a oferenda direto para ele, eu posso acender uma vela marrom, eu posso colocar um copinho de cerveja preta do lado, já é uma oferenda, já é uma movimentação da energia. Não tenho a cerveja, então acende a vela. Não tem a vela, faz uma oração, mas tenta fazer do teu melhor. Tenta fazer o melhor que você pode, que pode ter certeza que vai dar certo. Oferendas são o externo, para nós movimentar as magias externas, mas a maior oferenda está nas suas ações, está no seu interno. Aquilo que eu pratico com verdade e justiça, pode ter certeza que você vai ter resposta na tua vida. Tudo que você faz de melhor vai te dar resposta, pode ter certeza, seja para você ou seja para outras pessoas. E não te torna melhor sendo aquela que ajuda todo mundo. O que te torna melhor é aquela que entende a dor do outro, que se coloca no lugar do outro na maioria das vezes. Que é o que não acontece muito por aqui. Vamos fazer um breve intervalo comercial? Pode ser? Pode ser. Já já a gente volta então, para falar de Bará. Abençoe a todos nós, nossos pais, nossos avós, nossos filhos e parentes. Você está ouvindo Conversando sobre Religiões Afro. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de Iemanjá, faz até o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela pro fundo do mar. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar. Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Saravá, Iemanjá. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de Iemanjá, faz até o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela pro fundo do mar. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar.
7 vezes cantar, 7 beiras abrir, 7 ponteiras do mar. 7 cores por vir, 7 mares em um, com a força de Ogum. O amor de Iemanjá, o mistério da sereia e a lua que mareia, 7 ponteiras do mar. Estamos de volta com o nosso programa conversando sobre religiões afro. E eu quero aproveitar e agradecer aí especialmente aos nossos patrocinadores. A Clínica Divina Providência, Fisioterapia Integrativa do Trabalho, Ergonomia e Pilates. É da Isis Prates, 499-9159-7381. Fica lá em Palmitos. A Clédia, Espaço de Terapias Equilíbrio da Alma, 499-9903-8054. Catani Motos, Serviços, Peças e Acessórios, na Rua Londres, 638E, bairro Presidente Médici, 499-8431-3070. Falar com Felipe. Mecânica Santo Antônio, Rua Mato Grosso, 1436E, no Palmital. Gregory e Elaine, 49988657292. Cassol, Mangueiras e Conexões Limitadas. Serviço de manutenção de máquinas. Avenida General Osório, 1528D, no São Cristóvão. WhatsApp 499-9829-0177. Salute Centro de Fisioterapia, Rua João Eloy Mendes, 385, no bairro Santo Antônio. 499-8880-6515. Falar com Rafaela. Mercado Água Amarela e Restaurante. Transporte Água Amarela. WhatsApp 499-8834-7005. Nosso programa é possível por causa dos patrocinadores que a gente tem, né? Então, muito obrigada por estarem conosco nessa missão tão importante que a gente tem, por levar informações sobre a nossa religião, que tão pouco é falada no dia a dia na sociedade. Então, esse programa é muito relevante, né, Neisa? Um bate-papo para chegar no espaço da consciência e do coração das pessoas. Só um pouquinho. Neisa, agora vamos falar um pouquinho de Bará. A gente já falou bastante de Xangô. A gente falou muito de Bará também aí, porque é o mês dos dois, eles têm muita conexão um com o outro, né? Agora a gente vai focar um pouco mais no Bará. Por que ele é conhecido como guardião dos caminhos? Porque Bará é a divindade dos caminhos, é o mensageiro entre a humanidade e o divino sagrado. Então, é ele que movimenta todas essas estradas da vida. Não importa qual a estrada que você esteja, mas ele é a movimentação desses caminhos. São suas atitudes, são sua comunicação, são as expressões, são tudo isso que vai levar você a fazer teu dia acontecer, tuas vitórias acontecer, todas as aberturas da tua vida têm a ver com Bará. Se fala muito de abertura espiritual, né? E como saber se um problema aí, um fechamento, né, da sua vida, assim, digamos assim, tem a ver com fechamento espiritual ou com as próprias atitudes? Existe essa coisa assim, não deu certo por causa da espiritualidade, não deu, ou realmente tudo não dá certo por causa de atitudes pessoais? Eu não diria que por causa da espiritualidade, tá? Eu diria que muitos dos caminhos, às vezes, são trancados por permissões e por atrevimentos. Atrevimento de quem acha que pode se meter na vida do outro. Porque, primeiro, para você interferir na vida do outro, não precisa ser só magia. Pode ser só forma de falar, de apontar, de atirar pedra, de negacionar, de invejar, de olhar, de perseguir. Isso também é um afrontamento. Então, isso também cria barreiras espirituais na vida de uma pessoa. E quando essa outra pessoa que está recebendo toda essa negatividade tem essa permissão, quer dizer, abre essa porta com os seus sentimentos, com os seus caminhos, suas escolhas, a negatividade dela, isso pode acontecer. Mas assim como acontece de eu receber o negativo de outra pessoa que também jogou isso também está numa situação ruim. Porque só vai ficar atirando pedra no outro aquele que não tem nada para fazer no próprio caminho. E quando ele descobriu que nada fez, ele vai tentar achar um culpado, né? E nunca vai ser ele.
Então, as questões de você descobrir, como que eu posso saber se é um atravessamento espiritual ou se é um atravessamento sobre a minha própria atitude. Boa parte, para mim, tem sempre a ver com as pessoas, independente do que esteja ou tenha no caminho daquela pessoa. Quando você trabalha com a espiritualidade, eles mesmos já estão ali para nos ajudar nesse meio. E eles não estão ali para dizer para você assim, ó, tem um trabalho feito na tua vida desse jeito, desse jeito, desse jeito. Porque isso gera uma acusação, gera uma desconfiança, gera problemas para a pessoa que está ouvindo e gera problemas para terceiros que talvez nem sejam culpados. Então, a questão é, quando a espiritualidade sabe o que está fazendo, ela não vai te dizer, ela simplesmente vai trabalhar a teu favor. Ela vai energizar a tua vida, ela vai limpar a tua vida, vai limpar teus caminhos. Então, eu tenho para mim que quando eu vou atender uma pessoa, eu não posso dizer para ela, estão fazendo isso, isso, isso na tua vida. O meu papel é ajudar ela a tirar os pesos do caminho dela, abrir os caminhos dela, orientar ela, a acreditar nela, fazer com que ela siga a estrada dela. Eu não posso criar mais medos, mais angústias, mais dúvidas e mais preocupações. Porque a partir do momento que eu aponto alguma coisa, eu vou fazer ela ficar preocupada, com medo, insegura. Ou vai criar até uma condição de desculpa, de dizer, não, a minha vida não vai porque tem alguém fazendo alguma coisa na minha vida e não sou eu que estou fazendo nada. Então, há sim esses cuidados a ser tomado, até para que a pessoa não acredite que ela não é culpada. Porque às vezes muitas coisas que acontecem na minha vida, ou quase que 90% do que acontece na minha vida, é culpa minha. Não é culpa de outros ou de situações. É culpa de permissões, é culpa de não prioridade, é culpa de não amor próprio, é culpa de não autoconfiança, é culpa de eu não acreditar no que eu posso fazer na minha vida. Então, eu também tenho que vigiar isso. Porque a partir do momento que eu negaciono, que eu me impossibilito, que eu me oculto, que eu me negativo, o que vai acontecer de bom na minha vida? Senão só os pensamentos ruins. E a partir do momento que eu procuro a espiritualidade e ela só me aponta terceiros me atacando, será que eu vou criar segurança? Será que o meu ego vai se elevar? Ou será que eu vou desabar de uma vez? Ou vou sair por aí procurando quem é que está me atacando? Então, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas para mim não criar essas divergências nas pessoas. Mas sim, existem. Existem os ataques energéticos de pessoas, existem os problemas espirituais, que às vezes são kármicos também. Então, por isso que quando você vai para uma consulta, uma orientação espiritual, você vai ter toda essa tua orientação aí. Se é espiritual, se é kármico, se é da sua própria pessoa, ou você está se permitindo a coisas que não lhe cabem na tua vida. Quando eu recolho o lixo do outro, eu tendenciono a sobrecarregar a minha morada, a minha casa, a minha vida. Tem uma frase que é sempre dita, a partir do momento que você pega um copo de água do balde de lama do outro, o problema não é do outro também, então somente é teu, porque você está ali dividindo um problema que nem é teu. Então tem que tomar cuidado. Aquela pessoa fez isso. Sabe que a maior parte dos questionamentos, das falas, dos temores, dos medos que as pessoas têm, é dizer, aquela pessoa me humilhou, aquela pessoa está na minha frente, porque às vezes assim, ó, às vezes a pessoa é boa, tá na frente da outra, mesmo no meio profissional. Ah, Vanessa está se dando bem, ela tem uma estrutura. Não, mas a Vanessa não merece. Vanessa não é capaz, eu sou capaz. Então, se tu é capaz, não queira o lugar do outro, faça melhor do que o do outro. Mas boa parte das pessoas preferem querer passar por cima das outras pessoas, menosprezando, atacando, afrontando. E isso não fala de espiritualidade, fala do ser humano monstro mesmo que Fala nós temos sobre dentro. sobre a Isso, gente. de nós mesmos. Então, acontece muito disso. De eu criar afrontas, de eu criar medos, inseguranças com questões que eu costumo achar. Você tem a liberdade total de ter tua opinião, de ter teu pensamento, mas a questão é cuidado com o que o pensamento gera na fala. Porque quando tu joga para fora, tu pode criar não só um problema para você, você pode criar um problema para outras pessoas também. Então, quando tu trabalha na espiritualidade, principalmente hoje, quando a gente tem desenvolvimentos, os médiums, a estrutura deles, às vezes eu fico observando muita coisa. Tipo, eu vou deixando, mas tem coisa que o médium precisa entender que a responsabilidade de trabalhar dentro da espiritualidade não é só com ele. É principalmente com as outras pessoas. A partir do momento que eu crio uma imagem, eu vou ter que ser firme nela, porque mentira ela não perdura por muito tempo. Tem perna curta, como diz o outro, ou ela não é um fato claro. Então, isso precisa ser cuidado, porque nós vamos ser responsáveis por nós, as consequências de eu usar uma entidade, uma atitude de uma entidade de luz que vem para ajudar, para auxiliar, porque a espiritualidade não é escravo dos seres humanos, não é serviçal dos seres humanos. A espiritualidade é um bem para nos ensinar a viver aquilo que é divino e sagrado.
Entender o porquê que a água corre, por que precisam beber água, por que o fogo queima. Tudo isso para entender que dentro dessas ações, tudo isso pode me prejudicar também. Então, aí que entra a história de Bará em muitas das estruturas. Porque são minhas escolhas nesses caminhos, minhas atitudes nesses caminhos que me condenam, que me atrapalham. Então, por mais que tu tenha tuas dificuldades, você só tem que ter certeza de uma coisa: o caminho é meu, a história é minha, eu faço do jeito que eu quiser, desde que eu não interfira no limite do outro. Muito se diz que Exu pune. Bará tem essa questão de punir as pessoas. Ah, eu fiz tal coisa, vou ser punido. Se você for escalar uma montanha e você não sabe fazer isso, Vai cair. ou você tem muita coragem de peito, ou tu vai pagar o preço. Se você entra na água não sabendo nadar, ou tu vai aprender de algum jeito, mostrar que sabe, ou tu vai te afogar. Então, são consequências das minhas ações, não são punições. Tipo assim, se eu fiz uma atitude errada, ele já mesmo diz: não use meu nome, não tente usar daquilo que eu faço para atacar pessoas, para maldizer ou para assustar pessoas, porque não dá certo comigo, não. Então, quer dizer, ele não vem para isso, a espiritualidade não vem para isso, os caboclos não vêm para isso, os preto velho não vêm para isso, as crianças não vêm para isso. As crianças vêm para tratar o nosso pessoal, não para tratar do nosso vizinho. O meu vizinho me incomoda. É o vizinho que te incomoda ou é tu que te incomoda com o vizinho? Então, a questão é, o problema é que o vizinho fala demais. Deixa o vizinho falar. Não tem você mudar esse meio. Então, é como eu me sinto. A partir do momento que eu dou importância à atitude das outras pessoas, eu vou deixar meu coração inquieto, a minha mente turbulenta, meus caminhos perturbados. Ou eu viro um bicho pior do que aquilo que o vizinho estava fazendo. Então, eu tenho que tomar cuidado com as minhas ações. Tudo na tua vida, tudo, todas as energias vão levar você a descobrir as tuas ações. Se você não buscar o teu equilíbrio com a água, por exemplo, ter a paciência, ter o equilíbrio, ter a autonomia, ter a diplomacia, ter o traquejo de desenvolver as coisas, ter a forma de arquitetar, porque a água é isso. O mar é magnífico, tu vai lá, às vezes fica sentado olhando para o mar, você vê uma magnitude tão enorme que você percebe que não tem solidão dentro de uma estrutura como essa. Eu não entro no mar porque o mar me derruba. Não consigo. Mas as águas têm esse poder de mexer com o nosso emocional, com o nosso equilíbrio. Então, é tudo nesse meio. Se você movimenta a linha do fogo, fica olhando o fogo, veja quanto é maravilhoso você olhar o fogo. Eu amo. Você fica Eu amo olhando o fazer fogo, ele fogueira. faz você pensar, ele faz Você você... aqui já sabe, eu amo fazer fogueira, sentar, pegar um vinhozinho E ficar olhando o e ficar olhando o fogo. fogo. Gente, é incrível. E olhar pro mar também é muito bom. Tudo. Você vai no meio de uma floresta, de uma Cachoeira. mata, de uma cachoeira. Isso faz parte de nós, esse é o nosso livro sagrado, isso é Deus falando com a gente, é Ele nos abraçando, nos acolhendo, é o Criador. Então, por que a gente cria tanto problema? Eu fui lá, eu escutei uma frase agora falando nisso, que diz assim, você reclamou de ter arrancado a unha do teu dedão, mas não sabia que você ter arrancado a unha do teu dedão, você descobriu que você podia morrer se não cuidasse o que tinha que cuidar ali. Então, quer dizer, talvez uma questão que eu tivesse como problema, eu não percebi que tinha que fazer uma cura. Uma mudança necessária na minha vida. Então, se você observar, isso fala não só de Bará, não só de Xangô, fala de tudo, mas esse é o mês que diz assim, é o mês do movimento, é o mês da atitude, é o mês da comunicação, é o mês de você fazer as coisas acontecer. Eu não tenho que me fazer engolir, você não tem que acreditar no que eu falo, você não tem que aceitar tudo o que eu digo, mas eu tenho que me comunicar com isso. Eu tenho que saber me colocar para esse meio. E eu sou errada em muitas coisas com a minha vida. Não vou dizer, a Neisa é Não, Neisa não é perfeita, não. A Neisa deixa muita coisa a desejar. Então, quer dizer, enquanto eu não colocar tudo em ordem na minha cartilha, eu não vou poder reclamar de nada, porque a culpa é minha. Estão fazendo feitiço contra animais. Olha, eu não entraria nem na macumba, que nem diz o outro, se eu tivesse medo de feitiço. As pessoas pensam assim de você. Se eu pensar o que eu penso de mim, é o que me interessa, não é o que o outro pensa. A pessoa não gosta de você, mas daí tá certo ela não gostar de mim. Mas eu gosto de mim, qual que é o problema? Então, essa é a questão de você trabalhar todas as energias. Porque daí é fácil você dizer, vamos fazer um trabalho com Xangô para que aquilo que eu fiz de errado seja resolvido. Presta atenção, né? Porque você vai movimentar uma vela com Xangô, se você foi lá e bateu na cabeça do outro, e acha que tu tá certo.
A Eu ouvi reação falar vai vir. eu ouvi falar uma vez que é muito perigoso pedir justiça para Xangô. Eu já digo, não pede justiça não, porque ele, em vez dele colocar o martelo, ele coloca o machado, dois lados, ó, pô, de uma vez só. Bate num e bate no outro, então dois caem para um lado e outro para o outro. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o meu senso de justiça pode não ser a justiça real, porque eu acredito no que eu quero. Então, quando você pede justiça para Xangô, tem que tomar cuidado, sim. Porque daí vem o machado, não vem o martelo. Porque, eu acho que Martelo tô pune. certa, mas e aí? Será que você É, tá certa mesmo? tem que prestar atenção. Porque às vezes uma discussão sempre vai ter os dois lados, né? Sempre tem. Nem sempre tudo que você fez tá certo 100%. Quando tu acende uma vela para Xangô, já diz assim, ó. Que seja pelo melhor, que meus caminhos sejam colocados da melhor forma, que os meus olhos sejam abertos e que seja aquilo que for para o meu caminho, para a minha estrada, para a minha ação, para aquilo que eu pedi. Agora, eu vou pedir justiça porque é certo eu pedir justiça porque eu tô certo. Meu pensamento pode estar certo, mas a questão é assim, talvez aquilo que o outro causou em mim não é culpa dele, não, é culpa em mim. Tem alguma coisinha errada em mim mesmo. Tem muitas pessoas que às vezes nos procuram, principalmente na linha de justiça, quando cometem falhas. E a lei na Terra não vai ter interferência da espiritualidade. Eles não têm como interferir. Tem a movimentação para ajudar a ser esclarecido. Isso sim. Mas ainda que eles julguem que todas as nossas leis não sejam todas corretas, eles não se metem em tudo, não. Porque para eles, assim, muitas coisas que na nossa lei é culpado, é julgado, para eles é insignificante. Então, eles não interferem porque essas são as regras humanas. E elas dão consequências. Espiritualidade não vem para fazer o que eu quero, ela vem para me mostrar o que eu devo fazer comigo. Ela não vem para julgar o meu vizinho, ela vem para cobrar as minhas ações e atitudes. Então, nós temos que ter ciência disso. E qual que é os principais ensinamentos que Bará nos deixa? Primeiro, Bará é caminho. Não tenha medo. Não saia correndo. Seja cauteloso. Um passo na frente do outro. Se nós parar na encruza, qualquer caminho é caminho. Só não podemos ficar parados no meio da encruza. Então, a questão é, Exu e Bará são muito associados, mas há uma grande diferença. Exu são os trabalhadores, Bará é a divindade desse contexto todo. Então, Bará é a consequência das minhas escolhas no meu caminho. A minha vitória depende muito do que eu escolher. Ele é a abertura, ele é o caminho, ele é a direção, mas só tenho que saber que caminho eu estou fazendo. Eu posso julgar certo e está tudo bem. Se tu cair, está tudo bem, levanta de novo. Agora, se eu cair, não aceitar, não suportar, não tem a ver com Bará. Tem a ver com eu não ter entendido o que significa o meu caminho. Porque Bará é caminho. Então, tudo é movimento. Ele é o comunicador com você mesma. Ele é o comunicador da tua existência, ele é o comunicador dos teus merecimentos. Vai, vamos, não importa a estrada. O que importa é se eu estou preparado para isso. Porque não tem caminho que se feche quando Bará entra em comum acordo com a nossa essência. Então, essa é uma divindade que te dá o poder de escolher teus caminhos. Não importa se são ou não são. O que importa é que você pode fazer a diferença desde que você acredita ali. Neisa, Mensageiro divino. nesse mês, assim, a gente tá nesse período, né, de Xangô e Exu, por que esse período costuma ser associado com escolhas importantes? Sempre para mim é um mês de escolhas importantes. Porque a gente tem na nossa natureza os 3 primeiros meses, nós ainda está carregando o peso de todos os outros anos e a gente só não entende. Quando a gente entra num ano novo, a gente diz, um ano novo. Mas a gente mesmo não se desprende de muita coisa, a gente mesmo não renova muita coisa. Então, leva mais de 3 meses para a maioria das pessoas pegar esse gás aí, que nem diz o outro. E chega o meio do ano, por exemplo, todo mundo diz, nossa, chegou junho. Nossa, chegou junho, já está no meio do ano e eu não fiz nada ainda. Então, vamos aproveitar porque é hora de movimento. É hora de você acordar, porque é a hora que todo mundo tem um estalinho. É a hora que todos dizem assim, não dá mais para deixar assim, agora é hora de movimentar. Então, eu diria que a maioria das pessoas começa o ano em junho. Começa essa movimentação em junho. Começa as crenças dela em junho. Então, isso tudo é muito importante. Neisa, como lidar com consequências das nossas escolhas sem perder a fé? Essa é uma pergunta, não sei se é assustadora, controversa,
Não tem como você entender claramente, muitas vezes. Como que eu vou entender uma perda, uma derrota, uma não vitória, um prejuízo, sem perder minha fé? Eu tenho muitos exemplos na casa. Eu tenho exemplos de pessoas que perderam seus filhos e que mostraram na fé a força para não cair, sabe? De levantar. Porque eles descobriram que sem a fé eu sou vazio. Eu não tenho rumo, meus olhos são cegos. Então eles descobrem isso. Eu vi pessoas perder tudo. E na fé eles levantar tudo de novo. Então quer dizer, quando você julga que uma queda, um problema, uma dificuldade é a sua derrota, é porque tu não tem fé. Quando tu julga uma afronta ser maior que aquilo que tu acredita, é porque tu não tem fé. Porque fé é o quê? Fé é o quanto eu acredito em mim. É superação, é construção, é elevação. Dá aquele segundinho para você lamentar. Dá aquele tempinho para você respirar fundo. Mas aí coloca aquela força lá dentro, coloca aquela energia lá dentro e diz, não, foi só um percurso do caminho, foi só um detalhe da estrada. Porque tudo é ensinamento. Tem coisa pior do que você perder um filho, não é mesmo? Para quem é mãe, meu Deus do céu, todas as mães sabem disso. É uma preocupação que todas as mães têm, é essa. E eu vi isso acontecer. E isso eu acho que, como mãe, eu não sei, porque desabaria. Eu acho que acabaria mesmo. E o que fez essas pessoas levantar foi a fé delas. Foi elas acreditar no tempo que viveram junto, na grandiosidade desses momentos. Então, eu acho que isso é fé. E falta muita fé em nós. Falta muita fé. E não só em detalhes que quase nos tirariam a própria vida, mesmo em vida. Mas qualquer circunstância. Perder um trabalho para muitas pessoas, nossa, atendo pessoas que tinham tudo e de repente foram desbancados. Mas na fé eles descobriram que esse caminho só mostrou para ele uma nova estrutura e tirou do caminho deles um mal maior, que talvez sejam aquilo que eles eram aliados e poderiam derrubar tudo isso. Eu acho que isso é importante se enaltecer todos os dias, porque quando você perde Deus, você perde você. Quando você perde a força do Criador, mas por que acreditar em Deus? Porque Ele sou eu, sou parte de tudo que é dele. Sou parte da mão dele, sou parte da criação dele. Então, se eu não acreditar nisso, como é que eu vou levantar no outro dia? Então, fé é tudo. Fé é você acreditar na tua dor que ela vai curar. Fé é tu acreditar na tua perda que ela vai ser reconstruída. Fé é você acreditar que aquilo que se afastou não era para estar mais ali. E não é para você acusar ou apontar, porque eu acho que tudo na nossa vida é caminho. Sejam pessoas, situações, tudo era necessário passar, cruzar, porque é aprendizado. Quando você vive várias histórias na tua vida, várias páginas do livro da tua existência, você vai chegar à conclusão de que o que te trouxe até aqui agora é fé. Todas as formas que você vivenciou, todos os caminhos que você cruzou, sejam com pessoas, com mudanças, com tudo isso é fé. O que faz você ficar hoje é fé. E sem fé nós somos cegos, eu acho que tudo é vazio, é sem cor. Acho que tem um ponto da Umbanda, né? Quem tem fé tem tudo. Quem não tem Exatamente. fé não tem nada. Porque fé é isso, fé é eu acreditar em quem eu sou, no que eu posso, no que eu devo. Não tem tempo ruim. Apesar de existir, não tem dificuldades que você não possa superar, não tem dor que não passe, não tem caminho que não se abra, não tem evolução que Tem, você não aceite melhor. não sei se está na Bíblia. Vou lá para os evangélicos agora, né? Mas eu acho que toda religião nos leva a um Deus só, né? Não sei se está na Bíblia ou se é um hino da igreja, mas que fala assim: se tiveres fé como um grão de mostarda, uma montanha moverás. E eu acho muito interessante É uma isso, expressão clara. né? Eu acho bem Porque interessante. fé é o que movimenta tudo na tua vida. Porque quando eu digo assim, ó, seja na Bíblia, seja em qualquer forma da prática da fé, é um Deus único. E cada um acredita naquele Deus dele, que é um só, porque Deus já diz, acho que é na Bíblia mesmo que também tem, Deus tem várias moradas, e isso não fala de templos tão somente, fala de seres humanos. Então Deus existe em todo mundo.
Foi Deus que criou a roseira, foi Deus que criou as fruteiras, foi Deus que criou os animais, foi Deus que criou a erva daninha, porque tudo tem um sentido e um porquê. Então, por que que dentro do ser humano nós temos que criar divergências e criar separações por sermos diferentes? Então, o que faz o ser humano perder um pouquinho do controle da fé é quando ele acha que ele é Deus acima de tudo. Ah. E Deus não coloca você para ser Deus acima de tudo, Ele coloca para você ser um ser humano acima de tudo. Por isso que somos espíritos aprendendo a ser ser humano, para lidar com os sentidos da vida, para lidar com as nossas emoções, com o que vale a pena. E isso está dentro de todas as linhas, das 7 linhas dos orixás. A africanidade, ela tem as religiões diversas, de vários segmentos, ela tem uma magnitude enorme de conhecimento, de expressões. O problema é que quando você fala de africanidade ou de umbanda, ou de tudo que te leve ao xamanismo, tudo que te leve a crer de uma vida diferente, faz você ser diferente para os outros e faz você ser pagão. Porque para a maioria das pessoas é seguir a Bíblia. E a Bíblia, se não ser bem lida e não bem entendida, cria monstros. Cria pessoas perigosas, dominadoras, que fazem a mente das pessoas a se destruir dentro de família, pais enxotar filhos, filhos esquecer de pais por causa disso. Por Acham causa que nem de ser ler a Bíblia vendado. faz a pessoa ser uma pessoa melhor, né? E Você até esquece pode, de, eu acho que de você ler a cultuar o Bíblia bem. te dá um conhecimento, desde que você saiba ler e interpretar ela. E faça o que está dizendo lá, O né? problema é eu ler a Bíblia, interpretar do meu jeito e dizer que você tem que seguir ela. Senão, ó, é assim que tem que ser, porque senão você vai ser punido. Cria um Deus carrasco. E Deus não é carrasco. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher nossos caminhos. O que acontece na minha vida não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. Então, quando eles amedrontam as pessoas, afastam as pessoas umas das outras, não está falando de Deus. Porque Deus criou tudo. Tudo que existe nesse mundo é de Deus, é do Criador. Então, quando se cria essa situação toda aí, numa barreira um contra o outro, até na política todo mundo se acerta. Daí por que que na fé tem que dizer, não, a minha é certa, a tua é errada. Então, o nosso problema é fé. A minha fé tem que ser naquilo que eu sou. A tua fé está certa do jeito que tu é. Eu não tenho que criar problema. Se tu acredita num pastor, se tu acredita num padre, se tu acredita num xamã, se você acredita num benzedor, num pajé, sei lá como é que é o dos outros, das outras religiões, dá certo. Agora, quando você fala da outra, não tá certo, porque daí tem aquela frasezinha que Cristo dizia lá: tire a primeira pedra quem nada deve. Então, como é que você tem direito de acusar o outro quando você mesmo tá com uma pedra na mão? Eu acho que tudo isso fala da a nossa religião, né? A gente não tem como falar das outras, porque é uma coisa que cria uma certa divergência. Eu não pratico, eu não vivo a outra. E quem vive tá tudo certo. A questão é que eu vivo a minha baseada nas energias, baseado nas minhas ações, nas minhas atitudes, em como eu tenho a minha percepção, em como eu tenho a minha intuição, em como eu elevo a minha forma de ser. Agora, quando eu elevar a minha forma de ser para subjugar, humilhar, manipular, maldizer, praguejar alguém, isso não fala de Deus. Isso fala do ser humano egoísta e maldoso mesmo. Então, nós temos que praticar aquilo que as energias nos colocam, que Bará nos dá caminho, que Xangô nos dá estrutura, que Iogum nos dá força, que Oxum nos apazigua, que Iemanjá nos dá geração, que Oxalá é a divindade bênção nos nossos caminhos da humanidade. Então, por que que eu tenho que me preocupar com o que o outro pensa de mim? Eu não estou preocupado se ele gosta ou não gosta. Então, a minha preocupação é com as minhas atitudes, porque isso vai me levar a conquistar ou não o meu caminho. A vida é muito curta para se perder com caminhos que não cabem. Eu acho que a gente já deixa de viver quando faz coisas que não deveria para a gente mesmo. Então, a gente tem que focar em cada segundo e fazer valer a pena. E não perdendo a paz. Se hoje eu perdi meu emprego, amanhã você tem que buscar outro. Simples assim. Se ficar sem emprego, vai ficar sem dinheiro para ganhar. E se eu não tenho emprego, eu tenho que ser independente. Eu tenho que ter a minha forma de plantar e colher. Então, é assim que funciona. Aquela pessoa não gosta de mim, o problema é dela. Aquela pessoa não quer ficar comigo, tá tudo bem. Mas tem pessoas que têm um sofrimento muito severo quando elas gostam de alguém e aquela pessoa não gosta dela. Se eu te dizer já um coração que sofre, já é bom porque tá vivo. Então, se tu tá gostando de alguém, é porque tu tá vivo. É assim que funciona. A questão é quando nós temos aquele poder de posse, que a gente quer de qualquer jeito aquilo que não quer a gente.
Então, a gente tem que entender isso, seja no meio social, seja no meio emocional, seja no meio estrutural. Então, é importante cuidar disso o tempo todo. Eu tô sem relógio aqui, mas eu acho que já deu horário, né? Não sei se já não passamos também. Neisa, suas palavras são sempre incríveis. Eu adoro ficar te escutando. Eu sempre digo que se eu pudesse, eu ia lá da tua casa, pegava um chimarrãozinho, sentava lá e ficava lá a tarde inteira tomando chimarrão, comendo uma pipoca só pra te escutar. Eu acho que muitas pessoas gostariam de fazer isso. E a Neisa, se a Neisa tivesse tempo para atender todo mundo, É. mesmo eu acho que não teria tempo, né? Porque é Mas tanta eu gente acho que eu quer. vou ter que arrumar isso para ter esse tempo, sabe? Porque é que quando você abre tanto tempo, tantos anos do jeito que tu trabalha, tu tem muitas pessoas. Talvez, sabe o quê? Começar a dar umas palestras. Tipo, que aí reúne bastante gente e você dá umas palestras que aí todo mundo consegue te escutar. Pode ser. Reunir é uma Vamos ideia, começar né? a planejar esse e-mail. Outra ideia para nós se amarrar em mais obrigações. Reunir a mulherada, fazer o encontro, né? Eu acho que isso é bem Pode bacana. acontecer, pode acontecer. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bacana estar aqui com você, Neisa. Espero que tenham mais vezes. Gostei bastante. Adoro aprender mais sobre a religiosidade. Eu estou há um tempo já na Umbanda, mas sempre tem que aprender. A gente nunca sabe de tudo. Eu acho que tá sempre, mesmo quem tá lá 10, 15 anos, vai estar sempre aprendendo, dia é um sempre aprendizado. aprendendo, né? Então, isso que é o interessante. Muito obrigada. Obrigada, Neisa. Obrigada eu, Vanessa, por você participar aqui hoje junto. O Carlos hoje não está, porque ele está em compromisso. Então, eu queria agradecer ao João por estar aqui nos aturando sempre, né, João? E ouvindo aqui junto com a gente. Então, obrigado também ao Adriano. E obrigado você por estar colaborando. Obrigado a todas as pessoas que possivelmente estavam ali participando, mas eu não consegui abrir hoje aqui o celular para acompanhar esse e-mail, tá? Então, eu queria deixar só um recadinho, uma frasezinha. Não deixe o medo impedir você de vencer aquilo que está na tua estrada, porque o que foi forjado pelo que o Criador determinou, ninguém diz o contrário. Então, vamos fazer esse mês aí acontecer para todas as Axé. pessoas. Gostei. Axé. Muito bom. Então tá bom, pessoal. Até mais. Até quarta que vem. Isso aí. Boa noite. Pai nosso umbandista, Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares, em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino